Respondendo a nossa questão de número 6 da N2, né? E eu fragmentei a nossa pergunta e eu vou começar. Vou começar com uso capião extraordinário, posse de 15 anos. O uso capião extraordinário está previsto no artigo 1238 do Código Civil e estabelece que aquele que por 15 anos sem interrupção nem oposição possui como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade independente de título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no cartório de registro de imóveis. O prazo estabelecido neste artigo reduz-se para 10 anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizando obras ou serviços de caráter produtivo. O uso capião ordinário, ele por sua vez é de 10 anos. Está previsto no artigo 1242 do Código Civil, adquirindo a propriedade do imóvel aquele que constitui a inconstentadamente, com justo título de boa-fé, e o possui por 10 anos. Justo título é o instrumento que conduz um possuidor a aludir-se por acreditar que ele lhe outorga a condição de propriedade. Trata-se de um título que, em tese, apresenta-se como instrumento formalmente de índole e o transfere à propriedade malgrado, apresentando algum defeito que impeça a sua aquisição. Em outras palavras, é o ato translativo inapto a transferir a propriedade por padecer de um vício de natureza formal ou substancial. O justo título pode ser caracterizado em uma escritura de compra e venda formal de partilha, carta de arrematação, enfim, um instrumento que extrinsecamente adequado à aquisição do bem por modo derivado. Importa que contenha aparência de legítimo e válido, com potencialidade de transferir no seu direito real, a ponto de induzir qualquer pessoa, normalmente cautelosa, a incidir em equívoco sobre a qual real situação jurídica perante a lei. A sua escritura não registrada por óbice de fato formais de partilha, compromissos de compra e venda, cessão de direitos hereditários por instrumento particular, recibo de venda, procuração em causa própria e até mesmo uma simples autorização verbal a assumir a titularização da coisa. O uso capião especial, 5 anos, área não superior a 50 hectares. A uso capião especial rural encontra-se respaldada no seu artigo 1191 da Constituição Federal, que dispõe que aquele que, não sendo proprietário do imóvel rural ou urbano, possui como seu, por 5 anos, interruptíveis, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a 50 hectares, tornando-se produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nessa sua moradia, adquirindo-lhe a propriedade. No mesmo sentido é o artigo 1239 do Código Civil. A uso capião especial urbana, que ela é uma posse de 5 anos. Perdão, professor. A uso capião especial urbana encontra respaldada no artigo também 183 da Constituição Federal, que dispõe que aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados, por 5 anos interruptíveis sem oposição, utiliza-se para sua moradia de sua família, adquirindo-lhe o direito. No seu parágrafo 1A, do 1º ao 3º do referido artigo, que esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. No artigo 1240 do Código Civil é o mesmo sentido. A uso capião familiar, essa posse é por 2 anos.
no artigo 1240 do Código Civil, introduzido pela Lei 12.424 de 2011. Inclui a mais recente modalidade do uso capião, o uso capião familiar. Segundo o diploma legal, aquele que exerce por 2 anos interruptível e sem oposição, ele tem o direito com exclusividade sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade divida-se com o ex-cônjuge ou com o ex-companheiro que o abandonou, utilizando-a para sua moradia com sua família. Adquiriu-lhe o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. O uso capião coletivo, ele está na Lei 10.257, de 10 de julho de 2002, posse de 5 anos. O artigo 10 da Lei 10.257, no inciso 1, prevê o uso capião coletivo, estabelece que as áreas urbanas com mais de 250 metros quadrados ocupe por população de baixa renda por sua moradia por até 5 anos ininterruptível e sem oposição, onde não for possível identificar os terrenos ocupados por cada possuidor. São suscetíveis de seres usucapido coletivo, desde que os possuidor não seja proprietário de outro imóvel rural, né? A emenda constitucional a 46/2005, que alterou a redação do seu inciso 4 no artigo 20 da Constituição Federal. Ela excluiu o rol de bens como da União, as ilhas costeiras que sejam sede de municípios, como tem um caso em Florianópolis. Desta forma, restou a ausência interruptiva da União dessa uso capião. Existem outras modalidades de uso capião sobre o domínio útil, sobre essa eficaz, né? Mas ela tem a questão da habitação, da servidão, também a aplicação.